E aí, como é que você tá? Tudo bem? Deixa eu te falar, hoje eu vim com uma missão importantíssima, que é passar para você o que eu sei sobre rotina. O tema de hoje é rotina. Eu já quero começar falando com você sobre a importância da rotina na sua vida. Quais são os pontos que podem melhorar na sua vida se você tiver uma rotina bem estruturada? Primeiro, você pode eliminar um pouco do estresse do seu dia a dia tendo uma rotina. Segundo, você consegue ter equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Você consegue ajustar essas duas coisas para você poder performar melhor. Terceiro, você consegue ter um maior número de produtividade. O seu nível de produtividade ele vai aumentar de acordo com a organização da sua rotina. Isso é claro. E aí muitas pessoas se perguntam como montar uma rotina que possa ser seguida e que possa ajudar a pessoa na vida dela, para equilibrar a vida dela e para que ela tenha mais disciplina e para ela que ela consiga performar de uma melhor forma. Existem vários tipos de montar uma rotina e existem várias formas diferentes. Por exemplo, existem formatos que eu não gosto e que eu não me adapto de forma alguma, mas que talvez você que está vendo aí agora pode gostar, pode se adaptar, pode conseguir encaixar na sua vida. Então tudo vai variar de acordo com uma preferência, mas sempre baseado em testes. Então eu testei várias rotinas diferentes para até achar a rotina que consegue encaixar melhor no meu dia a dia, na minha correria, na minha vida e nas atividades que eu tenho que ter, que pode ser diferente da sua que está vendo essa aula aqui agora, tá? Então, mas existem os pilares para uma rotina altamente produtiva. O primeiro pilar é que você tenha os seus objetivos muito bem definidos, tá? Se você souber exatamente aquilo que você quer, com a rotina que você vai buscar, isso fica muito mais fácil, deixa muito mais claro na hora de montar uma rotina de alta produtividade. Então, a clareza é o que vai te levar a uma performance muito maior. Existe um estudo do Brian Tracy que fala sobre quais são os passos para se conseguir uma lista de tarefas bem feita. Nesse estudo ele fala para você conseguir identificar quais são as tarefas que têm mais prioridade no seu dia. Não que as outras não sejam importantes, mas você conseguir definir elas em níveis de prioridade. E aí você consegue saber se algo de muita prioridade foi deixado para lá e se algo que não tinha tanta prioridade assim acabou sendo executado e poderia não ter sido feito para que outra coisa mais importante tivesse sido feita. Então, esse estudo ele é um artigo que fala sobre como definir melhor a prioridade das suas atividades na rotina. Depois que você define com clareza o que você quer com a sua rotina e que você consegue mensurar quais são os pontos que são prioridade dentro da sua rotina, é a hora de você colocar ou não colocar horários definidos, tá? Por que eu falo colocar ou não colocar? Eu, por exemplo, eu não funciono 100% com horários definidos. Um exemplo da minha rotina. Eu tenho espaços de tempo onde eu executo tarefas específicas. Então eu tenho a minha manhã parte um. A parte um da minha manhã vai entre 7 e 8 horas. Na verdade até 7h55, quase 8. Que é um período que eu executo tarefas específicas. Por exemplo, eu tenho o período da manhã parte 3, que é a hora do almoço, que é entre as 11h56 até meio-dia e 56, por aí. Que é um horário que eu tiro para almoçar, eu tiro para tirar 15 minutos a 20 minutos de descanso e eu faço leitura. Então, é pré-definido, não tem uma ordem específica, eu posso ler e depois almoçar, depois descansar, eu posso descansar, depois almoçar, depois ler. Então, só que porque eu não funciono com horários específicos de tudo, tá? Eu consigo mensurar alguns horários, mas não todos. Por exemplo, tem gente que coloca lá, eu tenho que acordar às 7, até às 7h05 eu tenho que escovar o dente, até às 7h20 eu tenho que tomar banho. Isso funciona, tá? Não é descartável, mas no meu dia a dia, na minha correria e pro jeito que eu gosto de fazer minha rotina, não foi um formato que eu achei interessante. Os dois últimos pontos que eu quero falar para vocês sobre a rotina, na hora de você construir ela, é você ter alguns hábitos saudáveis dentro dela e isso vai fazer com que você performe melhor. A maioria das pessoas que tem sucesso na vida, elas tinham bons hábitos, tá? Elas não tinham maus hábitos para poder performar e para poder produzir e conseguir de fato ter sucesso. Então eu indico que você coloque bons hábitos dentro da sua rotina, no seu dia a dia, leitura, exercício físico, meditação se você quiser, enfim, alimentação, beber água, você pode colocar várias coisas que
são pontos importantes e que você precisa se adaptar também. E, por último, para montar sua rotina, você tem que ter um feedback. Você tem que ter um período de feedback, onde você faz pequenas alterações baseado no que você viu que não funciona. Então, no espaço de 15 dias de rotina ou 30 dias de rotina, você faz uma pequena alteração. Eu acho que esse horário aqui ficou muito ruim, eu acho que isso aqui está pouco tempo para fazer o que tem que fazer. Então, você vai ajustando com o tempo, tá? Então, esses são os pontos principais para você poder montar uma rotina ok.